Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Esse é seu amigo que vos fala, Dr. Paulo Roberto Roseno. Meus amados, a informação que eu trago para os senhores aqui é a seguinte: do que adianta toda esta bandidagem, todos esses bandidos que estão no poder, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, lhe enganando? Todos eles são juntinhos um com o outro. Eles estão dizendo que estão lutando por uma anistia, ao qual colocaram um criminoso, um corrupto, para tentar resolver a situação com relação à anistia. Ou seja, quando os vagabundos do PT, do PCdoB, da esquerda, que destruíram vida de pessoas inocentes, roubaram, saquearam, quando eles fizeram a anistia em 1979, hoje, essa vagabundagem recebe mais de 150 mil reais dos cofres do governo, que são os impostos que você paga. Agora eles estão lá na Câmara dos Deputados, né, que isso é uma notícia agora. Isso é uma notícia agora no jornal, que existe mais de 400 deputados que vão votar não pela anistia, mas sim por uma redução de pena. Vocês estão entendendo o espírito da coisa, da bandidagem? Meu amigo, minha amiga, como é que o Brasil vai mudar com tanto bandido no poder? É bandido na justiça, é bandido na Câmara dos Deputados, é bandido no Senado Federal, é bandido nas Assembleias Legislativas, é bandido na Câmara de Vereadores de todo o país. Como que esse país vai mudar com esta bandidagem no poder? Enquanto você se mata de trabalhar, você levanta cedo para ganhar, desculpa, com todo respeito, uma miséria paga no Brasil. Eles estão vivendo do bom e do melhor, se articulando entre si, enganando você, caro eleitor. Você, eu não, que eu não acredito, mas a maioria aí entre si continuarão a serem enganados, porque o Brasil não vai mudar na situação que está. Os ratos, os criminosos do poder tomaram conta do país. Você acha que vai mudar alguma coisa em quê? Tomaram conta do país. Enquanto tem várias pessoas inocentes lá na chamada Papuda, eles estão, passando a mão no dinheiro dos cofres do governo, inventando impostos para te roubar. Você se mata de trabalhar, você luta para ter uma casa própria, você luta para comprar uma habitação, que nada mais é do que a sua própria casa própria, que eu não vou dizer que é uma casa própria, por quê? Porque você vai conseguir o financiamento, você vai pagar em 35 anos, isso é um absurdo. Um país onde é um país chamado de ladrões, um país governado por cleptocratas. O que é isso, cleptocratas? Governo de ladrões. Enquanto você tiver governo de ladrões no poder e um monte de gente se beneficiando desses ladrões, o Brasil não vai mudar. O Brasil não vai prosperar. Todas as vezes eles estão se reunindo para enganar o povo. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Para vocês verem, acabaram, destruíram com a vida do presidente Jair Bolsonaro. Com todo respeito, não tem ninguém nesse país aqui, do Brasil, que tem moral em cima do presidente Jair Bolsonaro. Que você defende, eu defendo o que é correto. Se for provado que ele roubou os cofres do governo, que são os impostos que você paga, eu vou ser contra. Mas não existe sequer uma prova contra o presidente Jair Bolsonaro.
Agora, você acha que eu vou defender um ladrão, um criminoso que foi condenado em todas as instâncias? Lógico que não. Jamais. Meus amados, você vai continuar sendo roubado. Roubado. Porque eles lá em Brasília estão reunidos agora, tá? Para fazer o quê? O projeto de lei da anistia para transformar em projeto de redução de pena. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional não tem competência para decidir com relação à redução de pena. Redução de pena está no Código Penal. Redução de pena é uma lei específica que é o Código Penal. Tem alguns artigos do Código de Processo Penal que é cabível. Agora, peraí, um Congresso Nacional pegar um projeto de anistia para transformar em redução de pena é um bando de vagabundo ferindo as leis. Congresso Nacional não tem poder para reduzir pena de quem está cumprindo pena. O que tem que ser feito é um projeto de anistia, anistiar todos eles, principalmente por quê? Porque é um processo forjado, é um processo montado pelo próprio governo que aí está, para quê? Para descambar o presidente Jair Bolsonaro de disputar as eleições de 2026. Que apesar que a condenação de Jair Bolsonaro, indevidamente, cabe o quê? Uma ação de revisão criminal. Se cair na mão de um ministro do STF que entenda que cabe uma revisão criminal, ou do TSE, onde ele foi condenado, querido, ele pode disputar as eleições. O que manda é a sabedoria. O que tem é bandido no poder, articulando, trabalhando, para quê? Para prejudicar as eleições, para prejudicar o trabalhador brasileiro, porque esse bando de vagabundo é um bando de interesse próprio, estão lá no poder, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na política em si, a maioria, com algumas exceções, estão no poder para te enganar, para eles atuarem em causa própria. É um absurdo a cada 4 anos você ter que ir às eleições e se deparar com os mesmos criminosos do poder. Os mesmos ladrões que estão no poder. Como que esse país vai mudar, meu irmão, minha irmã? Meu amado empresário que contribui com o país. Você é enganado. E ainda tem gente de cabeça oca que não sabe pensar, que é ir de ervilha, como dizia no quartel, que não sabe pensar, que apoia essa bandidagem. Apoia essa bandidagem. Como é que pode isso? O cara desse só pode estar endemoniado. Uma pessoa dessa, que tem esses pensamentos, só pode estar destrambelhada psicologicamente. Como é que pode? Um monte de coisas erradas. Um processo que foi feito pelo STF, totalmente, o STF é absolutamente incompetente para julgar todos aqueles do 8 de janeiro de 2023. Não tem incompetência, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem uma vista grossa, faz de conta que não estão vendo nada. Todos que ali responderam o processo, todos, com uma exceção, que é o deputado federal Alexandre Ramage, que ele é deputado federal, que foi acusado lá sem provas. Só tem uma exceção, que é ele que deveria responder perante o STF. O resto, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, todos aqueles que foram presos, condenados injustamente, é um processo totalmente nulo de pleno direito, porque, infelizmente, é um absurdo se apoderar, se aproveitar de uma toga, se aproveitar da função de juiz, né, para usurpar as leis e montar um processo
para condenar os seus desafetos políticos. Isso é um absurdo. É só no Brasil que essa palhaçada acontece. Você vê ministros, você vê juízes, você vê desembargadores ganhando bilhões e bilhões e bilhões de dólar com patrimônio altamente que não tem como justificar de onde vem a origem do dinheiro. Nem você morrendo de fazer palestra, você vai conseguir justificar. Isso é um absurdo. Um país em que um juiz de direito, um desembargador, um ministro do STF, um ministro do STJ, não pode ser investigado da onde vêm os seus bens, aonde um político entra pobre e sai milionário da política, e o povo na miséria. O povo na miséria. Fica a dica aí, infelizmente é revoltante. Quando se fala a verdade, eles não gostam, e está aí, para os senhores acordarem enquanto é tempo. Todos vocês estão sendo enganados pela trampa, pela tramóia, pela mentira de eleições no Brasil. Nunca eles vão querer fazer uma transparência das eleições para continuar a enganar o povo. E ainda tem você que não tem, às vezes, onde morar, não tem o que comer, está desempregado, fica dando apoio para bandido. Bandido do poder, com todo respeito, com algumas exceções, porque tem muitos deputados e políticos com boas intenções, mas quando lá dentro cai, infelizmente, a chibata entra, o ferro entra. Ou você segue a caderneta deles, ou você cai fora. Essa é a pura realidade. Um abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Está aí a dica. Todos nós somos enganados. Está lá os deputados. Está os deputados tramando. Para quê? Para deixar de votar um projeto de anistia, para votar um projeto de redução de pena, que não é competência da Câmara dos Deputados e nem do Senado Federal. Redução de pena cabe ao juiz, quando ele vai aplicar a pena. Quando o juiz vai aplicar a pena, ele vai ver o quê? As circunstâncias agravantes que aumenta a pena e as circunstâncias atenuantes que diminui a pena. Por exemplo, quando o réu não confessa um crime junto à autoridade policial, que é o delegado, ele não confessou na delegacia, mas ele confessa diante da autoridade judiciária, que é o juiz, ele tem direito a atenuante, redução de pena. Isso está na lei, no Código Penal. Está no Código Penal. Agora, Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal, olha, é um absurdo criar essa barbaridade de redução de pena para quem está cumprindo pena. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é o quê? É a anistia. O que é anistia? É um perdão daqueles crimes que supostamente a pessoa tenha praticado. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Eu me sinto decepcionado de todos os livros que eu estudei, o conhecimento jurídico que eu tenho, eu bato com qualquer um de frente. Pode trazer qualquer juiz, desembargador, ministro, para bater de frente comigo, que eu não tenho medo e falo. É um erro gravíssimo o que estão fazendo e o que fizeram com esse processo para condenar um monte de inocente em Brasília. É um erro gravíssimo. Mas como tem um interesse político, tem um interesse em causa própria, a pessoa usa a toga, usa a função de juiz para usurpar as leis, distorcer as leis, e enganar você e querer punir o seu próprio desafeto, me desculpa, você está vivendo num país, num bando de calhorda, de corrupto, de ladrões. É um governo de cleptocratas, chamado governo de ladrões. Como que esse país vai mudar? Nunca. Me desculpa as instituições, isso é um absurdo, isso é vergonhoso para o país, no mundo inteiro. Você estuda, para quê? Para se deparar com um bando de ladrão, com algumas exceções, no poder, usurpando, modificando as leis em causa própria. Que país é esse? Como dizia Renato Russo, que país é esse? País de corrupto, de ladrões. Fica aí a manifestação do seu amigo aqui, Dr. Paulo Rosena, advogado, sem medo de falar, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Tá aqui, ó, a cara tapa para quem quiser
pode vir, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, você tem um sistema de governo de ladrões, de cleptocratas. Cleptocratas é um bando governando em causa própria. E você, trabalhador brasileiro, você, empresário, você, contribuinte de impostos, fica na mesma situação. Sem segurança, sem habitação, sem assistência médica, sem esporte e sem lazer. E assim vai continuar. Fiquem com Deus e muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo para todos saberem da verdade.